A mãe de um aluno que tem déficit de atenção procurou a nossa produção para fazer uma denúncia contra a escola onde o filho dela estuda. Ela conta que foi surpreendida pela direção da escola, que devolveu a matrícula e o material escolar do filho, dizendo que a criança não era apta para estudar naquela instituição. A repórter Maria Maciel conversou com a mãe e também com o defensor público para saber o que fazer nesses casos. Vamos acompanhar. A Mirelle Duarte é mãe do Pedro, de 8 anos, que cursa o 4º ano do ensino fundamental. O Pedro, ele tem necessidades especiais, tem alguns transtornos psiquiátricos, mas tudo isso foi relatado à escola na hora que foi fazer a matrícula. Só que o que aconteceu no primeiro dia de aula, a escola se recusou a ficar com o seu filho. Foi isso que aconteceu, Mirelle? Isso mesmo. No primeiro dia de aula, eu deixei lá por volta das 7h30 da manhã, juntamente com minha mãe, e solicitei a coordenação, que inclusive já o conhecia, da escola anterior, que ele ficasse numa sala que tinha também uma professora e uma outra coleguinha da escola anterior. Por quê? Porque qualquer criança comum se sentiria um pouco inseguro por sair de uma escolinha pequena pela primeira vez, e etc., né? E fui negada o pedido, alegando que a escola já estava com a quantidade de alunos atingida nessa sala. O deixei lá, pedi a ela que ficasse de olho, né, entre aspas, porque era o primeiro dia e ele tem umas crises de agitação e às vezes agressividade, e eles já sabiam. E ela falou que tudo bem, tranquilo. E eu o deixei lá e fui prestar um serviço que eu estava fazendo no momento. Com mais ou menos 2h30 que eu tinha deixado, o meu filho mais velho mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo que minha mãe tinha recebido uma ligação para pegar ele na escola porque tinha acontecido uma briga, né, lá. E minha mãe foi muito nervosa, minha mãe já é uma senhora de quase 70 anos. E chegando lá, eles perceberam que minha mãe estava muito nervosa e mandaram minha mãe vir embora. Chegando aqui, se assustaram até porque a coordenadora já se encontrava embaixo do meu prédio, junto com outro rapaz da escola, com o recibo e o dinheiro da devolução da matrícula e materiais escolares que a minha mãe havia pago. Eu procurei a escola na semana seguinte 2 vezes, não fui recebida pelo diretor e não recebi até hoje nenhuma ligação dessa escola. Ele pediu para um porta-voz me informar que a escola não daria nenhuma declaração, que o meu filho não era apto a estudar lá. Todo mundo está assim, estarrecido e sem entender como agiram de uma forma tão absurda, né? É absurdo. Quais são os transtornos que ele tem? Pedro é diagnosticado com TDAH e TOD, que é déficit de atenção e hiperatividade. E o TOD é um transtorno desafiador, opositor, que ele é agressivo, ele não aceita regras e limitações fácil, é um pouco complicado. Precisa de um acompanhamento. Isso. Normalmente ele precisa de uma pessoa, muitas vezes quando ele está mais agitado, uma pessoa um pouco mais atenciosa perto dele, um auxiliar de classe, né, que tire ele da sala no momento que ele estiver agitado, coisas desse tipo. Todas as crianças, ela tem, pela própria Constituição Federal, e as crianças com deficiência, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tem garantido todos esses direitos sociais, inclusive o direito à educação, que é um direito primordial das crianças. Então, naturalmente, cada caso deverá ser avaliado, inclusive para que as equipes de saúde, os médicos possam orientar se há algum tipo de suporte específico, como o auxiliar de sala, por exemplo, que a escola deva prestar, mas, como regra geral, tem que ser garantido o direito inclusivo de educação, de maneira que esse direito à educação seja, inclusive, em contato com outras crianças, naturalmente respeitando as peculiaridades dessa criança que possua algum tipo de deficiência. No caso, os pais, eles podem procurar a defensoria em caso de recusa, algum problema aí na hora de matricular os filhos? Perfeitamente. A defensoria irá recepcionar as famílias, analisar o caso, ver quais foram as justificativas que as escolas públicas ou privadas eventualmente apresentem para fazer a recusa, e caso se mostre que essa recusa ela é injustificada, a defensoria irá tomar as suas medidas, oficiar, fazer recomendação e, se for o caso, acionar, né? O que não pode é colocar o direito dessas crianças em risco ou em segundo plano sem que haja justificativa, porque todas elas têm o devido direito de estudar, ainda que numa escola adequada, com o tipo de suporte adequado, com auxiliar de sala, mas tem que ser garantido o direito à educação.